Fala pessoal, tudo bem? Bom, tô gravando essa aula aí para auxiliar um pouco aí na resolução dos exercícios, né? Da aula 6. Então, esses são os exercícios, é a atividade aí da aula 6. A gente falou basicamente aí do caderno do aluno, né? Então, aí esses foram os tópicos, exercícios da página 35 e 36. Então, a gente trabalhou aí com duas tabelas, usou um simulador de concentração e o simulador de molaridade a gente não usou, mas com o de concentração aqui dá para trabalhar. Então, basicamente, a gente falou de concentração, tá? Essa concentração por matéria, que a unidade aí é molaridade, na verdade, né? Então, a fórmula vai ser sempre essa daqui. Concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume. Essa é a fórmula que a gente vai trabalhar. O número de mols tem uma outra formulinha que é essa daqui, ó. Tá? Essa concentração é diferente daquela comum que a gente viu nas outras aulas. Então, aqui, para eu calcular o número de mols, eu preciso saber a massa e a massa molar. A massa a gente já viu em vários exercícios e a massa molar a gente aprendeu aí a calcular na última aula. A massa molar da substância que a gente já viu daqui a pouco também. Então, é concentração molar, né? Essa é a fórmula. A molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume. O volume é sempre em litros, tá? E a unidade o N aqui vai ser sempre em mol. Aí teve o quiz também, mas o quiz a gente não vai fazer aqui no resumo, tá? Então vamos direto lá pro Excel. Bom, então na página 35 e 36 são duas atividades. Aqui então a gente tem a atividade 1, né? Então tem uma tabela com alguns valores para serem preenchidos. Então são algumas substâncias, permanganato de potássio, que aparece duas vezes, cromato de potássio, Cr2, Cr4, suco em pó e sulfato de cobre. Então a gente vai usar aqui essa fórmula da concentração molar. O exercício lá, a tabela, ela fornece já os dados de massa atômica de cada substância química da fórmula. Então não precisa ir lá na tabela periódica para pesquisar, tá? Então a gente já tem aqui a massa atômica das substâncias que dá para fazer o cálculo da massa molar. Então, primeira coisa aqui, ó, a gente tem essa tabela com várias coisas, né? Massa molar, massa em grama de soluto, volume da solução, concentração molar e concentração molar com evaporação de meio litro da solução. Então, primeira coisa, vamos para a segunda, né? Essa primeira coluna aqui tem as substâncias, na segunda, esse dado aqui não tinha na tabela, né? Esse dado da massa molar, então ele tem que ser calculado. Então, qual é a massa molar do KMnO4? Vou usar a regrinha lá que a gente trabalhou em todas as aulas, né? Então, a regrinha é essa que está aqui em cima. Então a gente tem aí cada potássio aqui, cada K vale 39 na fórmula aqui, ó. Só tem um K, 39 vezes um. O próximo elemento é o Mn. Cada Mn vale 55. Na fórmula só tem um, 55 vezes um. Aí fecha o parênteses, mais e abre outro. O oxigênio na fórmula tem 4 e cada oxigênio pesa 16, 16 vezes 4. Aí quando você resolve o que está dentro dos parênteses primeiro e soma, aí a gente tem essa resposta aqui, ó. Opa, 158 gramas mol. A massa aqui já, esse valor também aqui não tinha, mas a gente já vê como que calcula. Volume da solução, 1 litro. Essa concentração aqui, ela já foi fornecida pelo exercício, já tem lá na tabela. E depois aqui a concentração quando tem evaporação de meio litro, que a gente já viu também. Que a gente já viu não, que a gente vai dar uma olhada também. Então ele forneceu aqui a concentração dessa solução, nessa primeira linha, deu o volume de 1 litro,
e deu aqui a concentração, e aqui a gente acabou de calcular a massa molar. Isso aqui tem que ser calculado. Ó. Como que eu faço o cálculo da massa do soluto? Lembra que a gente tem duas formulinhas aí para trabalhar, né? Então, essa aqui é a fórmula, essa fórmula que está aqui em cima, né, para a gente calcular a concentração. E ela puxa uma outra formulinha, ó, que a concentração aqui é o número de mols dividido pelo volume. Depois, quando eu tenho, se eu não tenho o número de mols, eu preciso calcular. Então, o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. No exercício, o que eu não tinha era isso aqui, ó. Eu não tinha a massa. Na tabela, se vocês olharem lá na apostila, aqui vai estar em branco. Então, como que a gente vai calcular essa massa aqui, ó? Usando essa fórmula aqui de baixo. Como que a gente vai fazer esse cálculo? O N, o N a gente vai calcular. A gente usa aqui o mesmo da concentração, ó, porque esse aqui é 0,19 mol por litro, né, significa que em um litro tem 0,19 mols. Então, eu vou usar esse valor aqui na fórmula. O N, então, o meu N é 0,19, igual ao M, eu não tenho o valor de M. Né? Esse aqui é o que eu quero calcular, então eu mantenho ele na fórmula. Dividido por 158, que é o quê? Que é esse MM que está aqui, ó. É o MM da fórmula. Então, 158 é esse. Agora, não dá para dividir M por 158. A gente faz o quê? Pega o 158 e joga para o outro lado do sinal de igual. A operação matemática inverte, né? Vira de divisão para multiplicação. Tá? Então, aí fica 0,190 vezes 158, que é o que estava aqui antes, né? Só vou voltar aqui para ele mostrar. Então, essa conta aqui, ó, 0,190, que está sem o zero aqui, mas é 0,19, vezes 158, aí deu o quê? 30 gramas. Aí já achei, a gente já calculou, então, o valor da massa molar, o valor da massa, o volume ele deu, essa concentração ele deu. Agora, ó, precisa calcular a concentração com evaporação. Se está evaporando, eu estou perdendo o quê? Eu estou perdendo água. Se eu só estou perdendo água e a massa de soluto continua lá, então essa concentração aqui ela vai aumentar. Aqui dá para ver, né? De 0,190 aumentou para 0,380. Só que como que eu fiz esse cálculo? Como que a gente faz esse cálculo aí? Esse cálculo, ele é o volume inicial, se a gente seguir essa fórmula aqui, ó, o volume inicial era 1 litro, o número de mols aqui seria 0,19, né, que foi o cálculo que a gente usou aqui, no lugar do N aqui vai o 0,19, e o volume de 1 litro. Então, se vocês olharem aqui, ó, é o que está sendo dividido. Ó. Eu dividi, ele não vai mostrar direito aqui, mas eu dividi aqui o número de mols pelo novo volume. Ó. Qual é o novo volume? 0,5, porque se estou falando aqui de meio litro é igual a 0,5 litros, tá? Meio litro é o mesmo que 0,5 litros. Por isso que está esse valor aqui, ó. C77 é a fórmula, né? Então, eu estou dividindo aqui o 190 por 0,5. E aí o valor é o quê? Ele dá maior, ele dá o dobro, né? Eu perdi metade da água, a concentração dobra. Aí eu aumento o valor da concentração. Tá, não é o mesmo que tirar, tá? Eu não coloquei um copo lá na solução e tirei. Ela evaporou, eu só perdi água. O soluto fica lá, então por isso que a concentração aumenta, tá? Bom, aí é isso que é para ser feito aqui nas outras colunas. Tá, então vem aqui, a massa molar desse aqui já está calculada, é a mesma, aí vocês vão ter que calcular para essa. O suco não dá para calcular a massa molar, porque é um composto, é uma mistura, tem açúcar, tem pigmento, tem várias coisas, né? Por isso que aqui tá X e X. Lá na tabela tá tracinho, tá? Mas é a mesma coisa. Então aqui o sulfato de cobre. Calcula a massa molar também, depois usa essa mesma regra aqui, ó, para calcular a massa, e depois calcula aqui a nova concentração perdendo a metade da água aqui, tá? Do mesmo jeito que eu fiz para esse aqui. Quem for usar o Excel para responder os exercícios, são duas planilhas, tá? Então, o 5A está nessa primeira planilha, o 5B está na segunda. O 5B, a tabela é bem parecida, só que vai precisar usar o simulador, tá? Então, o simulador
pessoal que viu na aula, ele não é complexo de usar, né? Já vou até abrindo ele aqui. Ele tá aqui em cima. Enquanto eu vou passando aí, ele vai abrindo o link. Ele vai abrindo lá o simulador. 5B. Então a tabela, mesma que está lá no caderno do aluno. Aqui eu só montei ela de uma forma que dê para escrever, né? Então a mesma coisa, tá vendo? Permanganato de potássio, aqui a única diferença é que ele aparece 3 vezes, não precisa calcular a massa 3 vezes, porque já está aqui, né? A massa molar aqui vai ser o mesmo, só vai calcular aqui do dicromato e de sulfato de cobre. Então, esse valor aqui ele não deu, tem que ser calculado, esse valor foi fornecido, esse aqui foi calculado. Então, ó, ele deu a quantidade de soluto. Notem que nessa tabela ele deu o número de mols. Então, ele falou, o número de mols é igual a 0,4. Se ele deu o número de mols, aí fica mais fácil ainda para calcular a massa do soluto. Ó. Então, ele deu o N aqui, aí o que, que eu fiz aqui? Ó? Eu usei essa fórmula e preenchi com os dados. Ó. O N, nessa primeira linha, vale 0,4, coloquei o 0,4 aqui. O M eu não tenho. O MM aqui da fórmula, esse MM aqui, vale 158, coloquei na fórmula. Aí o mesmo raciocínio, ó, não dá para dividir M por 158, joga para o outro lado do sinal de igual. Não está escrito aqui, mas a gente escreve agora, né? Então M é igual a 0,4 vezes 158. Opa, 158. E grito, pronto. Tá vendo? É isso aqui, ó. É isso que está feito aqui nessa fórmula. Então, aqui tem uma fórmula de Excel, mas é esse cálculo aqui, ó, 0,4 vezes 158, aí deu o quê? Que a massa do soluto é 63,2. O volume aqui é 1 litro. A concentração, ó, se o volume é 1 litro, então a concentração vai ser igual ao número de mols. Por quê? Porque em 1 litro eu tenho 0,4 mols. Então, por isso que esse valor é igual a esse, tá? Aí vai precisar do simulador lá para saber se a solução está diluída ou se ela está saturada. Então aqui a gente tem permanganato. Deixa eu ver se já abriu o simulador. Já abriu. Agora eu tenho que responder, ó. A solução está diluída ou está saturada? Usando aqui o simulador, né, deixa eu ver se consigo ampliar ele um pouco. A gente usa junto aqui. Usando pelo simulador, então tem que guardar esse valor aqui, ó. Com a concentração molar, com a molaridade de 0,4, a solução está diluída ou está concentrada? Então, o que a gente faz aqui? Ó? O simulador já tem um pouco de água, né? Você pode jogar mais ou não. Por aqui você esvazia. O volume de água tanto faz nessa situação, tá? Aqui vai selecionar o material, não é suco em pó, é o permanganato de potássio. Então, a gente vem aqui e seleciona o permanganato de potássio. Pode ser sólido ou em solução, né? A gente vai usar o sólido mesmo. E aqui tem o detector. Isso aqui é um detector de concentração, tá vendo? Tem um leitor aqui, tem que posicionar na solução, tá? Se eu colocar aqui, ele não vai ler nada. Aqui, ó, como só tem água, a concentração tá zero. Então, ó, comparando aí com a tabela. Eu tenho 0,4 de molaridade. Eu quero saber se a solução está diluída ou concentrada. Como que eu sei isso? Enquanto não forma nenhum resíduo aqui no fundo, a solução está diluída. Se começar a formar algumas pedrinhas, algum resíduo aqui no fundo, a solução passa de diluída para saturada, tá? Que é ou concentrada, mas aqui ele está falando de saturada. Então a gente vai jogando sal aqui, ó, vai jogando o KMnO4, que é um tipo de sal, permanganato, né? Até começar a formar um resíduo sólido aqui no fundo. Quando formar, eu comparo o valor que der aqui, ó, com o valor da tabela. E vou responder aí se a solução está diluída ou se está concentrada. Então, ó, jogando um pouco, ó, com 0,230 mol por litro. 0,230 é um valor menor que 0,4, tá vendo? Não formou nada no fundo. Então tá diluída ainda. Vou jogar mais um pouco. 0,312, ó, 0,4, ainda não. 397, ó, 0,413. Não formou nada no fundo, ó.
Não formou nada no fundo ainda. Então essa solução ela é o quê? Diluída. É uma solução diluída, tá? Porque não formou nada ainda no fundo. Aqui a gente já tinha calculado da próxima, né, que vai ser igual, tá? Como tá 1 litro, então a concentração aqui com o número de mols vai ser a mesma, tá, gente? Uma dica aí. Agora é com 0,550, já tá até escrito aqui, perdeu a graça, né? Mas vamos ver isso na prática. Até 0,513, tá? Não tem resíduo nenhum no fundo. Então vamos jogar mais um pouquinho para ver o que acontece. 0,450. Opa! Olha lá, ó, 0,480 já formou alguma coisa aí no fundo, ó. Não sei se dá para ver. Deixa eu ampliar um pouco. Já formou um pouco no fundo, vou jogar um pouco mais. Ó, formou um monte agora no fundo. E o valor não muda. Por que não muda? Porque a concentração ela tem um limite. Então eu posso jogar aqui 1 quilo, 10 quilos, 1 tonelada, não vai mudar a concentração do líquido. A única coisa que vai acontecer é que eu vou desperdiçar material, tá vendo? Tá formando um monte aqui no fundo, ó, que não vai diluir mais, não vai servir para nada. Vai ficando com excesso e o valor da concentração não muda. Então até 0,480, aliás, até 0,479 a solução está diluída. Com 480, de 480 para cima tá saturada. Então com 550, que está acima de 480, solução saturada. Tá, isso que é para fazer aí nas outras linhas. Tudo bem, gente? Então, os exercícios aí, o que é para fazer é isso. Espero que tenha ajudado. Boa sorte aí. Qualquer dúvida, vocês me falam que eu gravo um vídeo aí mais rápido, tento explicar de uma forma mais simples. Boa sorte aí.